terceira etapa da educação de jovens e adultos, EJA, da cidade de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso capítulo, aonde nós estamos vindo abordando sobre os direitos humanos. E aí na nossa videoaula de hoje, vamos dar continuidade a partir então da página 98, a partir então da temática a Lei Maria da Penha. É muito importante, pessoal, sabermos sobre essa lei, tá certo? Ou seja, pessoal, nós sabemos que no artigo 5º da Declaração dos Direitos Humanos garante que ninguém pode ser submetido a quaisquer tipo de tortura ou tratamento desumano. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, isso é universal, vale para todo mundo. Esse então 5º artigo, que vale então para todo mundo, ele afirma que sim, está garantido que ninguém pode estar submetido a qualquer tipo aí de tortura ou tratamento desumano. Mas mesmo com essa garantia escrita lá no 5º artigo da Declaração dos Direitos Humanos, infelizmente, nós observamos ainda no Brasil e no mundo a violência contra as mulheres, pessoal. Mesmo com essa garantia lá escrita, mas infelizmente, não somente no Brasil, no mundo, infelizmente também, vemos essa violência contra a mulher partindo aí dos seus maridos ou dos seus companheiros. E aí, diante dessa infelicidade, diante desses ataques de maridos e companheiros às suas mulheres, suas esposas, que então podemos dizer que em 7 de agosto de 2006, então, foi criada uma lei para tentar inibir, ou seja, coibir, impedir, proibir determinados tipos de ataque contra as mulheres. Essa lei aí, então, ficou conhecida como o número 11.340. Ela foi promulgada, então, em 7 de agosto de 2006, com esse número, né, 11.340, e ficou conhecido como Lei Maria da Penha, uma homenagem a essa farmacêutica, né, cearense, que infelizmente veio a ficar paraplégica após sofrer ataques violentos do seu então esposo, que à época, né, ficou preso, mas infelizmente 2 anos depois foi libertado. Tá certo, pessoal? Aqui então a gente pode ver, pessoal, que a Lei Maria da Penha, ela afirma ou ela quer trazer, né, direitos igualitários entre as mulheres e os homens. Ou seja, não é porque é mulher que deve ser inferior ao homem, nada disso. Independente do gênero, somos todos iguais. Então a Lei Maria da Penha reafirma esses direitos igualitários das mulheres quanto dos homens, tá certo? E ela também traz uma punição mais rigorosa para os esposos, companheiros que ferem, atacam suas esposas, tá certo? Como eu disse, essa Lei Maria da Penha, ela recebeu esse nome em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que infelizmente, depois de ter sofrido ataques do seu esposo à época, ela veio a ficar paraplégica, ou seja, só se locomove com o uso de cadeiras de roda, não anda mais, causado pelas violências do seu esposo à época. Como eu disse, ele foi preso, ficando aí na cadeia por 2 anos, mas infelizmente, como nós podemos dizer, uma punição muito branda à época, né? Apenas 2 anos de reclusão, muito pouco para quem comete uma barbaridade dessa, seja com quem for e também em relação às mulheres, tá certo, pessoal? E aí, a Lei Maria da Penha, ela não pune o homem apenas pela violência física, mas também ela enquadra a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, que é eu, por ganhar mais do que a mulher, ficar então jogando na cara, ficar então cometendo de forma verbal esse tipo de violência patrimonial, tá certo? Violência moral. Então, a Lei Maria da Penha, ela enquadra também como violência não apenas a violência física, mas também a psicológica, né? A sexual,
a patrimonial e a moral. Tá certo, pessoal? E aí, a gente tem na nossa página 99 um outro tópico tratando aí sobre a busca pela igualdade racial. Pessoal, como nós sabemos, infelizmente, africanos vieram para o Brasil para serem escravos, e essa escravidão aqui de africanos no Brasil durou do século XVI até o século XIX. Então, durante aí esses 3 séculos, por quase 320 anos, né, nós podemos dizer que por muitos e muitos anos, ou seja, por mais de 300 anos, então entraram aqui no Brasil cerca de 5 milhões de escravos, tá certo? E aí, essa escravidão, que só teve fim no século XIX, vai perdurar até então 1888, quando ela vai ter fim através da Lei Áurea, que vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Mas nós podemos dizer, pessoal, que durante esses mais de 300 anos, entre o século XVI e o século XIX, sim, o africano aqui no Brasil, que era transformado em escravo, ele não vai aceitar de braços cruzados, pacificamente, essa condição de escravo. Ele vai se rebelar, ele vai resistir de várias formas, cometendo o banzo, que é o suicídio, quebrando instrumentos de trabalho, incendiando plantações do senhor de engenho, por exemplo, cometendo violência contra os seus donos, capatazes, mas principalmente fugindo desses engenhos, dos seus locais de trabalho forçado, fugindo para os quilombos, que eram aldeamentos, que na sua grande maioria lá se encontravam escravos fugidos, mas também se encontravam indígenas, brancos pobres. Então, a principal forma de resistência do africano contra a sua condição de escravo aqui no Brasil foi sim fugir para os quilombos, sendo que um dos maiores quilombos no Brasil se encontrou no estado de Alagoas, conhecido como Quilombo dos Palmares. Tá certo, pessoal? E aí, então, nós podemos dizer que, além dos africanos existirem a sua condição de escravo, também vai existir, principalmente a partir do século XIX, movimentos abolicionistas, ou seja, movimentos compostos aí por brasileiros que sim vão defender o fim da escravidão. E aí, então, nós podemos dizer que vai englobar um conjunto de fatores para então levar ao fim da escravidão em 13 de maio de 1888. Vai entrar a influência, no caso dos Estados Unidos, pois lá tinha posto fim à escravidão em 1865. Vai entrar aí a influência da Inglaterra, querendo ampliar o seu mercado consumidor, vai pressionar, sim, o Brasil a pôr fim à escravidão. Os movimentos abolicionistas, que aqui no Brasil também vão pressionar pelo fim da escravidão. Então, após todas essas pressões externas e internas, sim, a filha do imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, então veio a assinar a famosa Lei Áurea, que só tinha 2 artigos. O primeiro artigo colocou fim à escravidão no Brasil, ou seja, o primeiro artigo está abolida a escravidão no Brasil. E o segundo artigo, faça-se cumprir. Pronto, simples assim, com a canetada, estava abolida a escravidão no Brasil. Só que o que acontece, pessoal? O fim da escravidão no Brasil não foi acompanhado de um projeto de inclusão social. Os escravos agora deixam de ser escravos, eles então, libertos, precisam de escolas para estudar, precisam, através do estudo, ter uma melhor qualidade de vida para buscar melhores empregos. Mas cadê esses projetos de inclusão social, permitindo que os afro-brasileiros eles fossem, então, estudar para ter uma melhor vida? Então, foi abolida a escravidão, mas esse projeto de inclusão social dos afro-brasileiros à sociedade, através do acesso fácil a boas escolas, a faculdades, a trabalho, isso aí não existiu no Brasil após o fim da escravidão. Tá certo, pessoal? E aí, na nossa página 100, tem esse outro tópico, o movimento negro. Então, já que o governo federal, os governantes dos estados, dos municípios, não promoveram projetos de inclusão social aos afro-brasileiros, então a resposta, nós podemos dizer, foi a criação de movimentos negros
esses movimentos negros principalmente para denunciar as desigualdades sociais e, consequentemente, denunciar o preconceito racial sofrido desde o século XIX, mas até os dias atuais, pessoal. Muitos desses movimentos que denunciariam o preconceito social, como também as desigualdades sociais, surgiram aí no final do século XIX e início do século XX. Nós podemos dizer que, nesse contexto, dois foram os mais importantes grupos ou movimentos negros que vai então combater essa questão das desigualdades sociais e do preconceito racial. Foram o movimento negro, surgido aí no final do século XIX, e a Frente Negra Brasileira, surgida aí no início do século XX. Tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo essa nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.